Vivemos em um mundo que, para nós mulheres, muitas vezes parece uma corrida de obstáculos invisível. Somos constantemente bombardeadas por imagens e expectativas de perfeição, um ideal inatingível que se manifesta em todos os cantos de nossas vidas. Desde cedo, aprendemos a carregar um peso, uma espécie de culpa cultural feminina, que surge quando não conseguimos ser a profissional impecável, a mãe presente e paciente, a parceira atenciosa, a amiga leal, a filha exemplar, e ainda ter tempo para cuidar de nós mesmas, do corpo, da mente, da alma. Essa pressão se torna um ruído constante em nossas mentes, sussurrando que nunca somos suficientes, que sempre poderíamos fazer mais, ser mais, estar mais. É como se estivéssemos em uma eterna performance, onde o menor deslize é motivo para autocrítica severa e um sentimento avassalador de fracasso. Essa culpa se infiltra em nossas decisões, em nossas interações, em nossa própria percepção de valor, minando nossa autoconfiança e nos roubando a paz interior. Ela nos faz questionar nossas escolhas, mesmo quando elas são as mais lógicas e saudáveis para nós, apenas porque não se encaixam em um molde pré-estabelecido pela sociedade. É uma carga pesada, que muitas vezes carregamos em silêncio, sem sequer ter as ferramentas para nomeá-la ou combatê-la. Sentimos a exaustão, a frustração, a sensação de estar sempre correndo atrás de algo que nunca alcançamos plenamente. Essa narrativa, que nos aprisiona em um ciclo de auto-julgamento, é profundamente exaustiva e limitante, impedindo-nos de florescer e de viver com a plenitude que merecemos. É nesse cenário de exigências multifacetadas e autocríticas implacáveis que a filosofia estoica emerge não como um conjunto de regras rígidas, mas como um farol de sabedoria prática, um guia para navegar as complexidades da vida moderna com mais serenidade e força interior. O estoicismo oferece uma perspectiva transformadora, um convite para olharmos para dentro de nós mesmas e redescobrirmos nosso poder de agência em meio ao turbilhão de influências externas. Ele nos ensina a distinguir com clareza e lucidez aquilo que verdadeiramente está ao nosso alcance, nossas intenções, nossos esforços, nossos valores, nossas reações e nossas escolhas diárias, daquilo que, por mais que desejemos, escapa ao nosso controle. As opiniões alheias, os julgamentos apressados, as circunstâncias imprevistas, as expectativas que nos são impostas de fora. Essa distinção fundamental é a chave para desmantelar a culpa cultural feminina, pois nos liberta da necessidade de tentar controlar o incontrolável e nos permite focar nossa energia onde ela pode realmente gerar um impacto positivo e significativo, em nosso próprio caráter e em nossas ações virtuosas. Ao internalizarmos essa sabedoria, começamos a construir uma fortaleza interna, um refúgio de calma em meio às tempestades externas, onde nossa paz de espírito não depende mais da aprovação dos outros ou da conformidade a ideais irreais. É um caminho para a autossuficiência emocional e para uma liberdade genuína, que nos permite viver de acordo com nossos próprios princípios, com autenticidade e dignidade, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece exigir o contrário. Essa abordagem estoica não se trata de suprimir emoções ou de nos tornarmos indiferentes aos desafios, mas sim de desenvolver uma relação mais saudável e construtiva com nossos sentimentos e com as adversidades. Em vez de sermos arrastadas pelas ondas de ansiedade, frustração ou decepção, aprendemos a observá-las com uma certa distância, a compreender sua origem sem nos identificarmos completamente com elas. O estoicismo nos encoraja a reconhecer que as emoções são, em grande parte, respostas aos nossos julgamentos sobre os eventos, e não aos eventos em si. Isso significa que temos o poder de moldar nossas reações, escolhendo interpretar as situações de uma maneira que promova nosso bem-estar e nossa resiliência, em vez de nos afundarmos em negatividade. Em nosso cotidiano, isso se traduz em estratégias concretas. Quando um projeto no trabalho não sai como planejado, em vez de nos culparmos por não ter sido perfeitas o suficiente, podemos focar no aprendizado, na lição que a experiência nos trouxe e em como podemos aplicar esse conhecimento em futuras empreitadas.
Quando um conflito surge em um relacionamento, em vez de nos deixarmos consumir pela raiva ou pela tristeza, podemos buscar entender a perspectiva do outro, comunicar nossos sentimentos de forma assertiva e clara e focar em encontrar uma solução que respeite nossos valores e necessidades, sem tentar controlar a reação do outro. Essa capacidade de gerenciar nossas respostas emocionais, de não sermos escravas de nossos impulsos, é um dos pilares da liberdade que o estoicismo nos oferece, permitindo-nos agir com mais sabedoria e equanimidade, mesmo sob pressão. A construção dessa fortaleza interior, tão essencial para nós mulheres que navegamos tantas expectativas, passa invariavelmente pelo cultivo da autoconsciência e da autocompaixão. O estoicismo nos convida a um profundo mergulho em nosso próprio ser, a uma investigação honesta de nossos pensamentos, sentimentos e motivações. É um convite para nos tornarmos observadoras atentas de nossa própria mente, reconhecendo nossos padrões de pensamento, especialmente aqueles que nos levam à autocrítica e à culpa. Essa autoconsciência nos permite identificar os gatilhos que disparam o sentimento de inadequação e nos dá o poder de intervir antes que esses sentimentos se tornem avassaladores. Paralelamente, a autocompaixão é fundamental. Em vez de nos tratarmos com a severidade de um juiz implacável, aprendemos a nos acolher com a gentileza de uma amiga compreensiva. Reconhecemos que errar é humano, que falhar faz parte do processo de crescimento e que todas nós, em algum momento, enfrentamos dificuldades e imperfeições. Definir expectativas realistas para nós mesmas, aceitando que não podemos ser tudo para todos o tempo todo, é um ato de amor próprio e sabedoria estoica. Focar em cultivar nossas virtudes, como coragem, justiça, temperança e sabedoria, em vez de perseguir ideais externos de sucesso ou beleza, nos ancora em algo mais duradouro e significativo. Quando nossas ações são guiadas por nossos valores mais profundos, a opinião alheia perde o poder de nos abalar e nossa autoestima se torna menos dependente de validação externa e mais intrinsecamente ligada à integridade de nosso caráter. A arte de tomar decisões sábias, livre do peso da culpa e da pressão social, é outra joia que o estoicismo nos oferece. Em um mundo que nos incentiva a agir por impulso, a buscar gratificação imediata ou a ceder à pressão do grupo, a filosofia estoica nos guia para um caminho de reflexão e discernimento. Ela nos ensina a basear nossas escolhas na razão e na virtude, ponderando as consequências de nossas ações e alinhando-as com nossos princípios mais elevados. Isso significa, por exemplo, que ao decidir sobre uma nova oportunidade de carreira, não devemos apenas considerar o salário ou o prestígio, mas também se essa escolha se alinha com nossos valores pessoais, com nosso desejo de contribuir para algo maior, e se ela nos permitirá manter um equilíbrio saudável em outras áreas importantes de nossa vida. Essa abordagem ponderada nos protege de decisões precipitadas que podem gerar arrependimento ou novas fontes de culpa. O princípio estoico de focar no que podemos controlar e aceitar o que não podemos se torna aqui um guia indispensável. Se estamos buscando uma promoção, podemos controlar nosso esforço, nossa dedicação, o desenvolvimento de nossas habilidades. Não podemos controlar a decisão final do chefe, a economia do país ou as ações de colegas concorrentes. Ao internalizarmos essa distinção, liberamos uma enorme quantidade de energia mental que antes era gasta em preocupações inúteis com o incontrolável, permitindo-nos agir com mais serenidade e eficácia nas áreas onde nossa influência é real. Essa clareza na tomada de decisão é um ato de empoderamento, que nos permite moldar ativamente nosso futuro, em vez de sermos meras espectadoras de nossas circunstâncias. Em última análise, o estoicismo nos capacita a construir uma resiliência inabalável diante das inevitáveis adversidades da vida, promovendo uma profunda aceitação da impermanência e da mudança, que são as próprias tecelãs da existência. Para nós, mulheres, que muitas vezes somos ensinadas a evitar a dor e a buscar a estabilidade a todo custo, essa perspectiva estoica pode parecer radical, mas é precisamente em sua aceitação do fluxo natural da vida que reside seu poder transformador.
A resiliência, sob a ótica estoica, não é a ausência de dificuldades, mas sim a capacidade de enfrentá-las com coragem e sabedoria, aprendendo com cada tropeço e emergindo mais fortes. Quando um plano falha, quando um relacionamento termina, quando enfrentamos uma decepção, em vez de nos deixarmos consumir pela sensação de fracasso ou pela revolta contra o destino, somos convidadas a aceitar a situação como ela é, reconhecendo que a vida é feita de altos e baixos, de perdas e ganhos. Essa aceitação não é resignação passiva, mas um reconhecimento lúcido da realidade, que nos liberta da energia desgastante de resistir ao inevitável. A partir desse ponto de aceitação, podemos então direcionar nossa atenção para o que podemos aprender com a experiência e como podemos nos adaptar e seguir em frente. Desenvolver essa capacidade de nos reerguer após quedas, de encontrar significado mesmo em momentos difíceis e de manter uma perspectiva equilibrada e otimista, mesmo diante das incertezas, é um dos maiores presentes que o estoicismo pode nos oferecer. É um convite para reconhecer que nossa força não reside na ausência de desafios, mas em nossa capacidade de navegar por eles com integridade e serenidade, emergindo não ilesas, mas transformadas e mais sábias. E assim, ao abraçarmos os princípios estoicos, descobrimos que nosso valor intrínseco não está atrelado à perfeição inatingível que a sociedade nos impõe, mas reside em nossa própria essência, em nossa capacidade de viver com virtude, razão e autodomínio. O estoicismo nos oferece uma poderosa ferramenta para desmanchar a culpa cultural feminina, ensinando-nos a focar no que está sob nosso controle, nossas escolhas, nossas ações, nossas intenções, e a aceitar com serenidade o que não está. Ao cultivar a autoconsciência e a autocompaixão, aprendemos a tratar a nós mesmas com a gentileza que merecemos, definindo expectativas realistas e valorizando nosso caráter acima de tudo. A sabedoria estoica nos guia na tomada de decisões, permitindo-nos agir com clareza e integridade, sem sucumbir à pressão externa ou aos impulsos emocionais. E, finalmente, ao abraçarmos a resiliência e a aceitação da impermanência, desenvolvemos uma força interior inabalável, capaz de nos fazer florescer mesmo em meio às adversidades. Essa jornada não é um destino final, mas um processo contínuo de prática e reflexão. Cada dia nos oferece novas oportunidades para aplicar esses ensinamentos, para nos aproximarmos da melhor versão de nós mesmas, livres das amarras da culpa e capacitadas pela sabedoria atemporal. Lembre-se, sua força, seu valor e sua paz interior são dons que você cultiva dentro de si, independentemente das expectativas externas. Você é suficiente exatamente como é, e tem em si a capacidade de viver uma vida plena e significativa, guiada pela luz da razão e pela força de seu próprio caráter. E assim, ao abraçarmos os princípios estoicos, descobrimos que nosso valor intrínseco não está atrelado à perfeição inatingível que a sociedade nos impõe, mas reside em nossa própria essência, em nossa capacidade de viver com virtude, razão e autodomínio. O estoicismo nos oferece uma poderosa ferramenta para desmanchar a culpa cultural feminina, ensinando-nos a focar no que está sob nosso controle, nossas escolhas, nossas ações, nossas intenções, e a aceitar com serenidade o que não está. Ao cultivar a autoconsciência e a autocompaixão, aprendemos a tratar a nós mesmas com a gentileza que merecemos, definindo expectativas realistas e valorizando o nosso caráter acima de tudo. A sabedoria estoica nos guia na tomada de decisões, permitindo-nos agir com clareza e integridade, sem sucumbir à pressão externa ou aos impulsos emocionais. Ao cultivar a autoconsciência e autocompaixão, aprendemos a tratar a nós mesmas com a gentileza que merecemos, definindo expectativas realistas e valorizando nosso caráter acima de tudo. A sabedoria estoica nos guia na tomada de decisões, permitindo-nos agir com clareza e integridade, sem sucumbir à pressão externa ou aos impulsos emocionais. E, finalmente, ao abraçarmos a resiliência e a aceitação da impermanência, desenvolvemos uma força interior inabalável, capaz de nos fazer florescer mesmo em meio às adversidades.
Essa jornada não é um destino final, mas um processo contínuo de prática e reflexão. Cada dia nos oferece novas oportunidades para aplicar esses ensinamentos, para nos aproximarmos da melhor versão de nós mesmas, livres das amarras da culpa e capacitadas pela sabedoria atemporal. Lembre-se, sua força, seu valor e sua paz interior são dons que você cultiva dentro de si, independentemente das expectativas externas. Você é suficiente, exatamente como é, e tem em si a capacidade de viver uma vida plena e significativa, guiada pela luz da razão e pela força de seu próprio caráter. A verdadeira prática, aquela que transforma a filosofia em vida, começa agora, em cada escolha consciente, em cada respiração serena, em cada momento em que você escolhe ser a autora de sua própria história com a dignidade e a força que sempre possuímos.